Olá a todos. Hoje, 16 de agosto de 2022, estamos em mais um fórum de discussões no ciclo gravídico puerperal e neonatal. E hoje temos como convidado o professor Dr. Conrado Milani Coutinho. Ele é médico do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do HC, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. Ele tem pós-doutorado em medicina fetal pela St. George's University of London, acho que eu falei certo do professor, e hoje um tema de extrema relevância, que ele nos dá a oportunidade de ouvi-lo, trata da predição e prevenção da prematuridade na atenção básica. Doutor Conrado, muito obrigado por sua disponibilidade de estar conosco, que tenhamos um excelente encontro, a palavra do senhor. Obrigado, Adriana, é um prazer estar aqui. Vocês me escutam bem? Sim, professor, escutamos, sim. E só confirmem para mim se vocês já veem minha apresentação. Sim. Perfeito. Então, obrigado, boa tarde a todos. Eu agradeço em meu nome, em nome da instituição que eu represento, o convite por estar aqui e dizer que é uma grande satisfação e que eu me coloco à disposição, né, para qualquer ajuda e questionamento que vier aí após a apresentação. E o tema que me foi proposto para que apresentasse hoje aqui seria como predizer e como prevenir a prematuridade na atenção básica, né? A gente dá essa aula de prevenção e predição de prematuridade bastante rotineiramente, com foco na atenção básica, né, menos, mas eu vou tentar chamar os aspectos aí, a atenção para esses aspectos focados na atenção básica. Se porventura eu falar alguma coisa que avance a isso, vocês me perdoem. Vamos então iniciar a apresentação falando sobre o que problema é esse, né? Prematuridade, partos pré-termos, né? Qual que é o impacto disso para a saúde das mulheres globalmente no Brasil? Então, a gente sabe que no mundo, né, dependendo do lugar onde você estiver, a taxa de prematuridade de cada local pode variar de 5% até quase 20%, né? E isso gera um número aí de 15 milhões de partos pré-termos por ano. Tá? No Brasil, nos últimos anos, isso tem girado em torno de 11% a 12,5%, e é importante lembrar que nesse pacote da prematuridade, nós temos duas entidades distintas, né? Nós temos o parto pré-termo espontâneo, aquele que acontece porque a paciente entra em trabalho de parto, começa a ter contrações de dilatação, ou rompe a bolsa espontaneamente e, eventualmente, vem a ter o parto pré-termo. Esse parto espontâneo, ele corresponde a quase 2/3 do montante de partos pré-termos. Por outro lado, nós temos a prematuridade terapêutica ou iatrogênica ou provocada pelo operador de saúde, que tem inúmeros motivos e que gira em torno de 35%, quase 40% dos casos de partos pré-termos. Avaliações mais recentes mostram aí para nós aí que nossas taxas nos últimos anos têm girado aí em torno de 12,3% até 11,8%. A gente não sai muito dessa faixa e, felizmente, 88% dos partos acontecem após a 30ª semana, mas vejam os senhores, né, que esses 10%, 11%, 12% que acontecem em pré-termo, a grande maioria deles acontece de 34 até 36 semanas e 6 dias, e aí um percentual menor, abaixo, né, até a 32ª, até a 28ª e abaixo de 28 semanas. E isso gera um problema muito importante. Vejam os senhores que a mortalidade neonatal, né, abaixo de 32 semanas, ela pode, em alguns serviços, girar em torno de 10%, em outros quase 20%. Então, é uma fonte importante de morbimortalidade, como a gente vê nesses gráficos aqui, né? Quanto menor a idade gestacional de nascimento, maior a taxa de morte neonatal. Isso, principalmente, né, aumenta muito abaixo da 32ª semana, como falamos. Por outro lado, não é só, a gente não está falando apenas de mortalidade, mas sim das repercussões negativas que a prematuridade pode trazer para essas famílias e para essas crianças. E aí vejam os senhores que nós temos vários tipos de problemas, né,
como a insuficiência respiratória, que é aquela que vai até mais tarde, né, podendo permear, inclusive, as gestações que nascem próximo do termo. A sepse, hemorragia intraventricular, a enterocolite necrotizante, também acontecendo numa proporção maior de casos abaixo de 34 semanas. E hoje tem se dado muita importância, né, para aquela faixa, então, da prematuridade tardia, né, entre 34 e 37 semanas, pois trabalhos têm demonstrado que essa prematuridade tardia está relacionada, então, a riscos cardiometabólicos no futuro dessa criança, a problemas corticais cerebrais, né, e desabilidades, né, neurofuncionais para essas crianças. E não só na prematuridade tardia, hoje também os trabalhos caminham em demonstrar que nessa faixa de 37 até abaixo de 39, ou o termo precoce, também pode haver repercussões negativas para a vida da criança. Nem tanto mortalidade, mas morbidade, né? Essas crianças são mais sujeitas a diabetes, a obesidade ou a problemas respiratórios, né, ao longo da vida. Portanto, gente, é preciso prevenir, predizer e prevenir a prematuridade. E nós vamos, então, começar com a prematuridade terapêutica, que é aquela que é promovida pelo operador de saúde. E a gente vai poder atacar esse tipo de prematuridade em 2 momentos, no momento pré-concepcional e num momento pré-natal. Quais são as principais causas da prematuridade terapêutica ou promovida pelo operador de saúde? Eu queria mostrar para os senhores que as principais causas são as envolvidas com os quadros hipertensivos gestacionais, descolamentos de placenta também relacionados à insuficiência placentária, diabetes mal controlada e as gravidezes múltiplas. Então, a gente vai combinar aqui que a insuficiência placentária, gemelaridade e diabetes são as que levam a maior necessidade de resolução precoce das gestações. E aí um grande papel do profissional da área básica é estar atento aos fatores de risco e essas causas principais da prematuridade terapêutica, porque a gente pode atuar sobre elas. Em quase 50% dos casos, essa resolução vai estar relacionada à mãe. E nos outros 25%, 30% dos casos, vão estar relacionados à necessidade de nascimento por conta da criança ou do conjunto mãe-feto. Então, temos que estar atentos, né, para a possibilidade de complicações aumentadas nas pacientes que engravidam após os 35 anos. É sempre importante orientar as mulheres em período reprodutivo para, se possível, planejarem gestações abaixo dessa idade materna, tentar um bom controle da obesidade, porque isso pode estar relacionado com problemas, né? A gente sabe que as nulíparas, elas têm taxas de hipertensão mais aumentadas, pacientes com cesarianas prévias podem ter gravidezes com complicações, né, específicas dessas cesáreas anteriores. Temos que nos atentar para o diagnóstico e correção de fatores como anemia, como hipertensão, como diabetes, e temos que ter atenção a infecções, né? Rastrear e tratá-las, né, ou conduzir da melhor forma possível para evitarmos problemas. Do ponto de vista da esfera fetal aqui, muita atenção durante o pré-natal com os fetos restritos, né? Temos que cuidar adequadamente desses fetos, pesquisar bem as questões de alteração da vitalidade, fazer o segmento específico das gestações múltiplas e dos fetos mal formados. Então, é importante que a gente identifique isso para sabermos que paciente tem risco aumentado e avaliarmos a necessidade de encaminhamento, referenciamento, né, para um serviço terciário para essas pacientes. Mas muito a gente pode fazer no período pré-concepcional. Observem, senhores, que é importante, né, evitarmos intervalos intergestacionais curtos, né, portanto, o planejamento familiar, prover essas pacientes, esses casais de métodos contraceptivos para que não engravidem, né, sem desejo, com intervalo intergestacional muito curto, inferior a 6 meses, né, aumenta bastante problemas para essa paciente. Aconselhamento nutricional, estimular a perda de peso, o paciente entrar na gestação com um índice de massa corporal mais adequado, controlar as doenças pré-existentes, já falei, pacientes que entram com diabetes e hipertensão na gravidez, elas são aquelas que podem desenvolver mais complicações e necessidade de parto terapêutico. Pesquisar e oferecer estratégias para quitar tabagismo, etilismo e uso de drogas. A gente sabe que essas são situações que aumentam em muito o risco dessas pacientes para desfechos ruins. Prescrever o ácido fólico e, com isso, evitar, não só, né, um agonista para evitar a anemia, mas evitar as malformações do tubo neural, que podem levar essas gestações a se resolverem antes da hora, e promover a imunização correta dessas pacientes, inclusive para a COVID-19, para que elas entrem na gravidez com menor risco de desenvolverem problemas infecciosos que possam complicar
a evolução da gravidez. E durante a atenção pré-natal, qual que é o nosso papel como, como um provedor, né, de assistência primária? É identificar, né, esses problemas, promover, então, o controle desses tipos de problemas que podem acontecer, fazer o diagnóstico precoce das situações e o tratamento em tempo de evitar problemas, né, no segmento de pré-natal, e, muito importante, fazer o rastreamento das doenças que podem intercorrer na gravidez, como pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, diabetes gestacional, sendo possível, então, entrar com medidas preventivas, como, porventura, o AS, o carbonato de cálcio, que a gente vai falar um pouquinho mais na sequência agora. Então, ainda nessa esfera da prematuridade terapêutica, eu queria chamar a atenção para os senhores da importância, né, de saber se a paciente tem diabetes já antes da gravidez e promover um bom controle dessa diabetes antes dela engravidar, porque isso pode impedir malformações e abortamentos, de fazer o diagnóstico precoce durante a gravidez, usando, então, esses fluxogramas disponíveis, então, providenciados pela Febrasgo, pelo Ministério de Saúde, utilizando a glicemia de jejum ou, eventualmente, o GTT, nos casos em que isso seja necessário, fazer o segmento obstétrico de acordo com a gravidade do problema, né, e lembrar que essas pacientes, né, podem se beneficiar do uso de aspirina para evitar, né, problemas placentários, que a avaliação de vitalidade fetal ela deve ser, né, feita de forma bastante frequente e talvez em serviços secundários ou terciários. Então, o encaminhamento é uma coisa que tem que estar na nossa cabeça para as pacientes com mau controle glicêmico. Lembrando que se a gente conseguir um bom controle glicêmico, dificilmente a gente vai ter que resolver essas gestações abaixo de 39 semanas, e prevenindo a prematuridade. Lembrar também que, para aquelas pacientes que são muito ansiosas, que às vezes passam poucos meses, já querem usar uma droga indutora de ovulação, a gente tem que evitar isso sempre que possível. Quando formos pensar em reprodução assistida, tentar sempre transferência do menor número de embriões, porque gestação múltipla leva a um risco de prematuridade aumentada, e evitar fazer cesarianas ou partos antes da hora. Sabemos também que as gestações múltiplas, elas são gestações de maior risco para muitos problemas que podem acontecer durante a gravidez, que a monitorização dessas pacientes também tem que ser feita de uma forma muito próxima e muito protocolar, utilizando ultrassonografia com grande frequência, e que talvez isso deva ser feito em setores secundários e terciários também. Então, lembrar da possibilidade de encaminhamento dessas gestantes para evitarmos prematuridade terapêutica. E com relação à insuficiência placentária, restrição e pré-eclâmpsia, lembrar que a gente tem nas nossas mãos ferramentas para fazer a predição da pré-eclâmpsia, né? Então, a gente tem questionamentos, né, que a gente pode fazer para a gestante, para ver se ela é uma paciente de alto risco, com base na história materna, e que também, hoje em dia, é possível a gente acrescentar a pressão arterial média, o Doppler das artérias uterinas e, eventualmente, testes bioquímicos como o PLGF, para fazermos uma predição se essa paciente é de baixo ou alto risco. Lembrando que o Ministério da Saúde e a Rede Brasileira de Estudos de Hipertensão recomenda essa triagem baseada apenas em fatores históricos, né, em fatores de risco. E caso ela apresente algum fator de risco alto, né, elevado, como esses aqui, a hipertensão crônica, diabetes pré-gestacional, lúpus, síndrome antifosfolipídia, gestação gemelar, ela mereceria, então, o uso de AS e carbonato de cálcio. E a gente vê que o AS, sendo utilizado na dose de 100 a 150 miligramas à noite, iniciado abaixo de 16 semanas, para as pacientes consideradas de alto risco para pré-eclâmpsia, elas vão ter redução das taxas de prematuridade, 37, 34 semanas, redução do baixo peso do nascimento, de permanência em UTI neonatal, veja como que reduz as pacientes que usaram a profilaxia versus as pacientes que não utilizaram, e de mortalidade e morte neonatal. Então, gente, paciente alto risco para pré-eclâmpsia deve usar, idealmente aqui no Brasil, AS, 100 a 150 miligramas à noite, iniciando idealmente abaixo de 16 semanas. Essa avaliação de risco pode ser feita baseada apenas na entrevista clínica da paciente, então isso está ao alcance da atenção primária e deve ser feito lá, e também o carbonato de cálcio para as pacientes com dieta insuficiente. No Brasil, a porcentagem de pessoas de gestantes com dieta insuficiente de cálcio, ela é bastante grande, então recomenda-se pelo menos a suplementação de 1 grama de cálcio por dia, iniciando-se preferencialmente
antes das 20 semanas gestacionais. O ideal é atingirmos essa concentração de cálcio diário para paciente. Ok? Então, isso é a mensagem que eu queria passar com relação à prematuridade provocada pelo operador de saúde. A gente tem, então, várias estratégias, desde o pré-concepcional até o pré-natal, para tentarmos evitar um nascimento abaixo das 37 semanas, ser necessário, né, por motivos médicos. Mas a maioria da prematuridade, né, 2/3 delas, é decorrente de um trabalho de parto ou uma bolsa rota que acontecem espontaneamente. E os fatores de risco, ou a fisiopatologia que permeia aí esses casos, ela é bastante multifatorial, como os senhores podem ver aqui. Uma série de questões como as infecções, problemas vasculares, hiperdistensão uterina, no caso dos gemelares, né, ou do polidrâmino, problemas de insuficiência placentária, declínio da ação da progesterona, lesões no colo do útero, um colo insuficiente, perda da tolerância materno-fetal, estresse materno ou diversas outras causas desconhecidas podem influenciar, seja na ruptura das membranas, seja na dilatação e no início das contrações e no nascimento pré-termo. Então vejam como é difícil, né, a gente achar uma coisa só para fazer em termos de predição e em termos de prevenção, quando você tem tantos aspectos multifatoriais que podem levar à prematuridade. E é importante que a gente atue de forma preventiva, no sentido de predizer e de entrar com estratégias que podem nos proteger ou proteger aquela gestante do parto pré-termo. Em termos de prevenção primária, o que a gente pode fazer? Identificar os fatores de risco, tratar os fatores ou controlar os fatores que são modificáveis, controlar as doenças prévias, como a gente já falou, e modificar estilos de vida. Tudo isso pode prevenir não só a prematuridade terapêutica, mas como também a espontânea. Do ponto de vista de predição ou de prevenção secundária, né, entra aqui, além dos fatores históricos, a ultrassonografia do colo do útero como um fator muito importante para detectarmos aquelas pacientes de maior risco para o parto pré-termo espontâneo, e a prevenção com essas 3 ferramentas que nós temos aqui, seja a progesterona, o pessário e a cerclagem, e eu vou comentar um pouquinho mais no decorrer da aula sobre o que a gente poderia fazer, né, com essas ferramentas para essas pacientes. E, por fim, se nada disso deu certo, se a paciente chega com contrações, né, a gente tem que considerar outras ferramentas para fazer a prevenção terciária da prematuridade ou minimizar os danos da prematuridade. Como pensar se você vai inibir ou não o trabalho de parto, fazer a neuroproteção com sulfato de magnésio, usar corticoides ou antibióticos. Como a gente está falando de prevenção, predição e atenção primária, eu vou focar mais nesses 2 aspectos do que no terceiro aspecto. Eu queria dizer para os senhores que a gente trabalhou, eu tive o prazer de participar dessa iniciativa da Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, e a gente escreveu esse protocolo de condutas internacional sobre o papel da ultrassonografia na predição e na prevenção do parto pré-termo. E vou mostrar para os senhores algumas das conclusões que esse grupo de estudos concluiu. Bom, mais uma vez, também para a prematuridade espontânea, é muito importante a atenção aos fatores de risco, algo que pode e deve ser feito desde a atenção primária e desde o período pré-concepcional. Então, sabemos todos que, dentre os fatores de risco não modificáveis, quer dizer, aqueles que você recebeu a paciente já grávida e que você não consegue muita coisa, né, mas que a gente tem que ter atenção por ser situação de maior risco, o principal, né, desses fatores é a paciente já ter tido um parto pré-termo prévio. Vejam os senhores aqui, que se a paciente chega no pré-natal e ela já teve um parto pré-termo prévio, né, o risco dela de ter um novo pré-termo nessa gravidez pula aí de 9% a 10%, que é o habitual, para 22%. Tá? E se por acaso essa paciente ela já refere que teve 2 partos pré-termos prévios, o risco dela vai a quase 50%, 42% de ter um pré-termo nessa gravidez. Então, estratégias diferenciadas têm que ser aplicadas a essa paciente. Outros fatores não modificáveis são a afrodescendência, a idade, extremos de idade, né, como menor que 18, maior do que 40 anos, a desnutrição, o baixo ganho ponderal, o baixo status socioeconômico, levando a baixa adesão ao pré-natal,
anomalias ou lesões do colo do útero, anomalias uterinas, leomiomas uterinos, principalmente os grandes, pacientes que tenham sobredistensão uterina, né, gestações múltiplas, polidrâmino, fetos grandes para a idade gestacional, pacientes que tenham atividade uterina excessiva, pacientes que já apresentem algum grau de trabalho do colo, seja dilatação ou esvaecimento, pacientes que sangram durante a gravidez e que já cheguem na gravidez com doença periodontal avançada. Então, é muito importante nós sabermos isso, porque a gente vai ter que caracterizar essa paciente como maior risco por prematuridade, mas infelizmente a gente tem pouca atuação sobre essas questões aqui. Por outro lado, há uma série de outros fatores que são modificáveis e que a gente tem que estar sempre atrás desses fatores e combatê-los, né? Como, por exemplo, pesquisar e combater o tabagismo durante a gravidez, a drogadição, o etilismo, a má adesão ao pré-natal. Já falei sobre o intervalo intergestacional curto lá, que a gente pode ter uma atenção preventiva durante o período pré-concepcional. Anemia deve ser identificada com um hemograma e tratada previamente. As infecções urinárias e genitais, que devem ser ativamente buscadas durante o pré-natal para que a gente evite as repercussões dessas infecções no desencadeamento do parto pré-termo ou da ruptura de membranas, e também tentarmos aliviarmos essas questões relacionadas ao estresse, à atividade física extenuante durante a gravidez. Antes da gente falar o que fazer para essas pacientes, é importante falar do que não tem nenhum benefício ou do que pode ser maléfico, né? Então, já para começar, eu diria muitas das condutas que habitualmente a gente toma para as pacientes com risco de prematuridade aumentado, como, por exemplo, falar para elas não terem relações sexuais, ou falarem para elas hiperidratarem-se durante a gravidez, ou prescrever algum remédio profilático para evitar contrações, tipo um beta-agonista, né? Isso aqui não tem qualquer benefício, né, ou evidência de que haja benefício na prescrição dessas condutas aqui. Por outro lado, a gente sabe que você acamar essa paciente, botar ela em repouso absoluto no leito, ou prescrever antibiótico para tentar aumentar o tempo, né, até o nascimento, em pacientes com bolsa íntegra, isso pode ter até repercussões maléficas. A paciente que fica em repouso, ela aumenta o risco de trombose, e alguns trabalhos com uso de antibióticos para paciente com bolsa íntegra, né, no intuito de tentar aumentar o período de latência até o nascimento, mostram prejuízos neurológicos para essas crianças. Tá bom? Mas então, se a gente já sabe o que não vamos fazer, o que a gente pode fazer para prevenir aquela prematuridade, né? Para predizer, né, num primeiro momento. E aí, eu já disse, então, que saber sobre os fatores de risco, que são questões que a gente pode avaliar na consulta de pré-natal, clinicamente, isso é muito importante. Mas o maior fator de risco, que é a prematuridade prévia, infelizmente, ele vai estar presente em apenas 10% de todas as pacientes que vão dar à luz antes da hora, antes das 37 semanas. Então, é importante que a gente possa se munir de outras estratégias. E a mais eficiente delas, sem sombra de dúvida, é o ultrassom do colo do útero, tá? Que deve ser feito via transvaginal, e a gente vai medir, então, aqui, desde o orifício interno até o orifício externo cervical, seja nesse caso que parece bom, ou nesse onde você já começa a ver uma dilatação, uma penetração das membranas pelo colo do útero aqui. Tá? E o que a gente tem que medir é isso aqui mesmo, tá? Tanto no caso ruim quanto no caso bom. A gente não mede essa bolsa que penetra do interno para o externo. Então, como eu já falei para vocês, entre todas as mulheres que vão dar à luz abaixo de 34 semanas, 10% só vai ter prematuridade prévia. Então, a gente precisa de outra coisa para predizer risco de parto pré-termo, né? Para a gente tentar verificar se a gente consegue, dentro das outras 90% que vão dar à luz antes de 34 semanas, quem que é de alto risco para a prematuridade. E parece que o colo do útero é uma boa ferramenta para isso. Vejam os senhores, que quando a gente avalia do início do segundo trimestre, né, isso não deve ser feito no primeiro trimestre, ou seja, de 14 a 16 até 24 semanas, quanto menor o comprimento do colo, maior o risco de prematuridade, principalmente abaixo aí dos 25 milímetros, que é o cutoff que a gente elege para definir uma paciente como de alto risco. E por que o ultrassom ele é tão mais importante, por exemplo, do que o exame físico, né, que também é muito importante? Porque vejam que o esvaecimento e a dilatação, ele acontece de dentro para fora. Quando a gente percebe dilatação ao toque vaginal aqui, muito do processo, né, que vai levar à prematuridade já aconteceu. Então, o ultrassom ele é muito importante, né, para caracterizar essas situações de risco, às vezes imperceptíveis ao exame físico. Tá?
E outros achados ultrassonográficos, os senhores já devem ter tido contato com isso alguma vez na vida, né? Como, além do colo curto, a presença do sludge, ou debris amniótico, o descolamento da membrana córeo-amniótica, mas eu gostaria de dizer para os senhores que, apesar de serem situações observadas com alto risco de prematuridade, elas acrescentam um pouco ao colo curto. O que interessa mais é a presença do colo curto. Sludge com colo comprido, membrana descolada com colo comprido, normalmente não tem grande reflexo nas taxas de prematuridade. E aqui, só para os senhores verem, exemplos aqui do tal do sludge, que é essa estrutura móvel que fica próximo do orifício interno aqui, que pode ser coágulo, cásio, células epiteliais, muco ou sangue, ou infecção, né? Nem sempre é infecção. Já falei, então, como é que a gente tem que medir esse colo do útero. Isso aqui está dentro das recomendações daquele protocolo da ISOG, que eu falei com os senhores anteriormente. Essa medida do comprimento cervical para a predição do parto pré-termo, ela deve ser realizada sempre por ultrassom transvaginal, nunca por ultrassom transabdominal. E quem for fazer isso tem que seguir uma técnica correta, medir pelo menos 3 vezes e ficar com a menor das 3 medidas para usar no laudo, tá? Quem faz esse tipo de exame tem que ser certificado para tal, tem que ter experiência e tem que ser auditado por algum corpo científico relevante. Não adianta você eleger para esse tipo de função pessoas despreparadas, porque aí seu resultado não vai ser bom à frente. Então, idealmente, a pessoa tem que ser certificada por uma de várias instituições internacionais que certificam e auditam a qualidade das pessoas. E aqui não é o foco apresentar para vocês, né? Isso aqui seria para ultrassonografias, o como fazer, o passo a passo, como fazer essa medida do colo. A gente vai pular, obviamente, esse slide, mas é importante dizer para os senhores que isso tem que ser feito de forma adequada, tá bom? E aí, exemplos do que a gente pode fazer com aquela medida do colo, né? Vejam os senhores aqui que se entrarmos no site lá da Fetal Medicine Foundation, por exemplo, e apenas informarmos lá se a paciente é monolípara, se já teve pré-termo prévio, se não teve, e o tamanho do colo uterino, isso pode nos fornecer o risco percentual dessa paciente dar à luz, abaixo de 37, 34, 31 e 28. Isso é importantíssimo para aconselhamento. Vejam que essa paciente nulípara, com 33 milímetros de colo, 2,5 ou mais é bom, né? Tem baixo risco de prematuridade. Por outro lado, uma paciente com um colo aí de 14,5 milímetros, abaixo dos 25, a mesma nulípara, vejam como é que o risco de prematuridade pode chegar até em 20% aqui. Então, são estratégias que a gente pode fornecer para a paciente, né? Nós podemos falar um risco mais objetivo para, né, tentar trabalhar com convencimento das estratégias profiláticas que nós poderemos usar. Isso também está disponível em aplicativos de celular, e aí, senhores, vejam que tanto para pacientes assintomáticas, onde a gente vai fazer a avaliação do colo do útero apenas para avaliar o risco de prematuridade, quanto para aquelas pacientes que chegam aqui no centro obstétrico com contrações uterinas, né? E aí a gente pode avaliar um risco percentual, né, dessa paciente dar à luz nos próximos 7 dias, por exemplo. Então, essas são ferramentas que a gente pode usar, seja no setor primário, seja aqui no terciário, tá? Então, vamos combinar agora o que fazer com as pacientes rotineiras, as pacientes do dia a dia, né? Uma mulher gestante, gravidez única, não gemelar, assintomática, não tem nenhum sintoma de contrações e sem nenhum fator de risco para o trabalho de parto pré-termo espontâneo. Então, você fez lá uma boa história, é a paciente do dia a dia, né? A paciente normal, de baixo risco. O que a gente tem que fazer? O que a gente poderia fazer para essa paciente para predizer o risco de prematuridade? Medir o colo do útero dela, tá? E aí usar o cutoff de 25 milímetros para implementar medidas preventivas de parto pré-termo nas gestações únicas, a despeito de ter ou não fator de risco, tá? Eu vou mostrar como fazer isso. Mas o porquê que isso é importante, Conrado? Você está dizendo que, idealmente, toda grávida deveria ter uma avaliação, pelo menos, de colo do útero? Parece que sim. Porque, lembrem, 90% dos partos que vão nascer abaixo de 34 semanas não têm fatores de risco identificáveis, né? Então, essas pacientes precisam de alguma coisa a mais para caracterizarem essas gestantes como de risco para parto pré-termo e tentarmos evitar, de alguma forma, isso aí. O que a gente pode recomendar para essas pacientes que sejam caracterizadas como de alto risco? Como já disse para vocês, restrição da atividade física basal não é recomendada nas gestantes assintomáticas, mesmo com colo curto, tá? Porque isso só aumenta o risco, né,
para essas pacientes de eventualmente ter uma trombose, por exemplo, e não reduz o risco de parto pretermo, tá? Então, restrição de atividade básica, óbvio que você não vai orientar essa paciente a fazer exercícios de alto impacto ou correr uma maratona, mas ela não precisa de ficar acamada. Essa é a primeira orientação, tá? Com relação a aquelas medidas profiláticas, progesterona, pessário e cerclagem, para essas pacientes assintomáticas que eventualmente venham a ter um colo do útero menor que 25 milímetros, né? Gestações únicas, sem prematuridade prévia, parece que realmente a melhor conduta para elas é usar progesterona natural vaginal, tá? Desde o momento que a gente detecta o colo curto, que normalmente vai ser ali no segundo trimestre da gravidez, até 36 semanas. Para isso aqui, a gente já tem evidência de nível A, tá bom? Nós temos, então, revisões sistemáticas da literatura que demonstram aí próximo de 40% de redução do risco de prematuridade, se nós identificarmos o colo curto e se nós prescrevermos progesterona para essa paciente até 36 semanas. Vejam que os resultados dessa meta-análise mostram que há uma redução de prematuridade em todas as idades gestacionais, abaixo de 37 semanas até menor do que 28 semanas, tudo isso estatisticamente significativo, e também protege contra síndrome do desconforto respiratório, um conjunto de problemas de morbimortalidade neonatal, baixo peso, admissão em UTI neonatal e mortalidade, tá? Então, por isso que é importante fazer o rastreamento do colo do útero em pacientes assintomáticas sem fatores de risco, porque caso o colo venha curto, se você fizer progesterona, você protege contra morbimortalidade em até 40% dos casos, tá? E com relação ao segmento, se você identificou um colo menor do que 25 milímetros, você entra com progesterona, você para de avaliar o tamanho do colo do útero? Não. A recomendação é que, mesmo para essas pacientes, você deva, a cada 1 a 2 semanas, ficar vendo esse colo do útero até 24 semanas, pois, se a paciente continuar encurtando esse colo do útero, ela pode se beneficiar da realização da cerclagem, especialmente aquelas que têm um colo menor do que 10 ou 15 milímetros, a despeito de estarem em uso de progesterona, tá? Então, veja bem, uma estratégia que cabe ao primário, né, e é difícil, obviamente, é prover essa ultrassonografia para todas as gestantes de 18 a 24 semanas. Tá? A partir do momento que você caracterizou ela como alto risco, essa paciente deveria vir para o setor secundário e terciário, e a partir daí esse rastreamento de colo mais pertinho ser feito. Tá? Com relação ao uso do pessário, que entrou na moda recente aí, infelizmente os trabalhos atuais da literatura não evidenciam que haja evidência científica, né, que comprove a efetividade do uso do pessário nessa população de pacientes assintomáticas, com gestações únicas e com colos curtos. Portanto, pessário ainda não é uma ferramenta que deva ser utilizada para essas pacientes. Tá? E essa meta-análise aqui mostra exatamente isso. Né? Quando esse valor de referência que ele cruza a linha do 1, isso indica que não há benefício. Né? Você tem trabalho que mostra que funciona bem, você tem trabalho que fala que funciona mal, e no cômputo geral você não consegue comprovar que o pessário seja útil, nem para paciente de baixo, nem para paciente de alto risco, nem para gestação única, nem para gestação múltipla, conforme esse trabalho já mostra. Então, o que a gente tem que fazer na esfera primária, então? Se a sua paciente ela é assintomática, a gravidez é única e ela nunca teve nenhum antecedente de prematuridade prévia, quer dizer, a maioria das nossas grávidas, nós recomendamos que, quando possível, que deva ser feito uma medida de colo do útero por ultrassom transvaginal para rastreamento do parto pretermo na época da ultrassonografia morfológica do segundo trimestre, 18 a 24 semanas. A maioria dessas pacientes vai ter colo acima de 25 milímetros e ela pode seguir o pré-natal rotineiro. Tá? Isso aqui poderia ser feito na atenção primária. É óbvio que a gente sabe das dificuldades de se fazer ultrassonografia transvaginal, medir colo do útero, né, entre elas. Agora, então isso aqui é um mundo ideal, né, onde a gente tem que lutar para chegar. Se por acaso essa paciente, é por isso que a gente faz, né, ela tem um colo menor do que 25 milímetros, e aí dependendo da sua população, isso pode ser 1, 2, até 5% da população que você rastreia, essa paciente se beneficiaria do uso de progesterona vaginal, deste momento até 36 semanas, prevenindo 40% das prematuridades e da mortalidade associada. Lembrar que ainda assim, com a entrada da progesterona, ela tem que continuar o rastreamento, aí sim, já no setor secundário e terciário,
e se esse colo continuar reduzindo, especialmente abaixo de 10, a cerclagem poderia ser oferecida. Tá? Então, a gente finaliza aí essa parte da paciente assintomática gestação única sem fator de risco. E agora a gente vai falar de gestação única, assintomática ainda, para trabalho de parto pré-termo, mas com fator de risco adicional para parto pré-termo espontâneo. Aqueles que a gente capturou na história clínica, e o principal deles é a prematuridade prévia, né? Então, a gente vai falar eminentemente de prematuridade prévia aqui. Então, qual que é a recomendação do protocolo da SWOG? Que, embora haja, né, conflitos, aí, debates com relação ou não ao uso, né, da progesterona para essa população, ou seja, começar a progesterona para todo mundo que tem a prematuridade prévia, a gente ainda recomenda esse uso, começando por volta de 16 semanas, profilaticamente, até 36 semanas, tá bom? E também fazer o rastreamento do colo uterino, que ele tem que ser feito pelo menos a cada 2 semanas. E, portanto, se vocês da atenção primária detectarem uma paciente com prematuridade prévia, essa paciente ela não deve ser seguida no primário, ela deve ser seguida no secundário e terciário, onde as ultrassonografias mais recorrentes poderão ser providenciadas e o uso da progesterona também prescrito. Eu não vou cansá-los, mas houve uma publicação recente, né, de abril desse ano, que coloca um pouco de água nesse chope aí de usar progesterona na paciente com parto pré-termo prévio, mas essa é ainda um primeiro trabalho que deve ser replicado. Então, a gente ainda recomenda o uso da progesterona nas pacientes com prematuridade prévia. E o que fazer para essas pacientes? Eu não vou ler, é muita coisa que está escrita aqui, eu vou mostrar mais uma vez no gráfico. Se você identificou lá na atenção primária que a paciente teve uma prematuridade prévia, considere entrar com a progesterona vaginal, iniciando com 16 até 36 semanas. Se for uma prematuridade de segundo trimestre, na gravidez passada, você começa a fazer ultrassom com ela com 14 semanas. Agora, se a prematuridade prévia dela foi do terceiro trimestre, a partir de 28 semanas até 36, você vai começar aí com 16 semanas as ultrassonografias do colo do útero. Se você ficar medindo, veja que aqui ela já não pode estar no primário mais, porque a gente vai ter que ficar vendo de 2 em 2 semanas minimamente esse colo do útero. Ela está em uso de progesterona aqui. Se você vê que esse colo ele fica sempre acima de 3 centímetros, 30 milímetros, maravilha. Vamos vendo de 2 em 2 semanas, até 24 semanas, enquanto ele ficar acima de 30 milímetros. Tá? Por outro lado, se esse colo ele já ficar um pouquinho mais perto de 25, né, ou seja, entre 26 e 29, aí você não vai ter segurança para vê-la apenas daqui a 2 semanas. Você vai ter que vê-la semanalmente, até 24 semanas, né, enquanto ele estiver nesse tamanho aí. E se por acaso a paciente com prematuridade prévia, usando progesterona, tiver um colo que abaixe mais do que 25 milímetros, né, que é aquele mesmo gatilho para paciente de baixo risco, aí você deve considerar com a paciente a realização da cerclagem cervical, tá? Se até esse momento você não entrou com a progesterona, aqui seria o momento de entrar com progesterona, continuar o rastreamento e sim encurtar mais, considerar a cerclagem cervical. Correto? Isso é o que a gente faz, então, para gestação única, ou que a gente recomenda para as pacientes que têm uma gestação única, não têm sintomas de trabalho de parto pré-termo e que têm prematuridade prévia, que são as que a gente recebe no nosso ambulatório de prematuridade aqui no HC, por exemplo. E para paciente com gestação múltipla? Se ela é uma paciente com 2 crianças dentro da barriga atualmente e não tem sintomas de trabalho de parto pré-termo, tá? Para essas pacientes, a mesma ferramenta deve ser utilizada, que é a ultrassonografia de colo do útero com o cutoff aí de 25 milímetros para colo curto, sendo feito uma vez de 18 a 24 semanas, tá? O que a gente vai fazer para essas pacientes, né? Na gestação múltipla, a gente não tem as mesmas evidências que a gente tem de nível A do que para a gestação única, tá? A gente sabe bastante que entrar com progesterona para paciente que tem gestação múltipla só por ser gêmeos não adianta muita coisa. Isso não protege contra a prematuridade. Então, a gente tem que identificar que grupo de pacientes gemelares são de maior risco para a prematuridade espontânea. E são aquelas com colo curto, provavelmente, tá? Então, a força de evidência disso é menor, os trabalhos ainda não são conclusivos, isso pode mudar no futuro, mas o gemelar, gestação gemelar, assintomática para trabalho de parto pré-termo, que você faça o colo do útero de 18 a 24 semanas e o colo dê menor do que 25 milímetros, assim como na gestação única, pode ser que a progesterona
traga benefício em termos de redução da prematuridade para essas pacientes. E é atualmente o que deve ser considerado dentre todas as opções profiláticas, tá bom? Isso é o que mostra o trabalho do grupo do professor Kypros Nicolaides mais recente. Se você entrar apenas com progesterona só por ser gemelar, você não tem nenhuma diferença de prematuridade entre quem usou e quem não usou progesterona. Mas se você faz naquelas pacientes com colo mais curto, aí você começa a ver, né, diferença com as pacientes que usaram progesterona, levando as gravidezes mais à frente, tá bom? E com relação à cerclagem e ao pessário na gestação múltipla, né? Eu já adiantei para vocês anteriormente que o pessário também não tem qualquer evidência que deva ser utilizado, seja só por ser gemelar, seja no gemelar com colo curto, ainda não tem evidência que comprove isso. E com relação à cerclagem, habitualmente a cerclagem também não é indicada nas pacientes com gestação múltipla, apenas talvez numa situação muito específica, que seria aquela paciente que chega com uma sintomatologiazinha frustra e com dilatação cervical já, desde que a bolsa ainda esteja para dentro do colo do útero, seria chamada cerclagem de emergência. Então, se a paciente chega com aquela iminência de perda, né, talvez a cerclagem associada a antibióticos e tocolíticos possa prevenir a prematuridade frente a não se fazer nada, né? Que aí vai evoluir para a perda mesmo. Então, é nesse pé que nós estamos com relação à predição e prevenção da prematuridade na gestação múltipla. Tá? E agora, fugindo um pouquinho, né, da seara e da atenção primária, falando um pouquinho mais das pacientes que eu recebo aqui no centro obstétrico, um problema muito grande é a gente definir que paciente que chega com sintoma de trabalho de parto pré-termo, né, referindo contrações, que paciente que vai nascer mesmo? Quem que eu preciso de internar? Quem que eu preciso de inibir trabalho de parto, né, ou fazer corticoide, outras coisas? Isso é um problema, visto que o exame clínico, né, o toque, a avaliação das contrações uterinas, ela é muito ruim em predizer quem vai nascer, né? Vejam que 30% das pacientes que chegam com essa ameaça de trabalho de parto pré-termo, elas melhoram sozinhas, sem a gente fazer nada. Menos de 10% das pacientes que internam, elas evoluem para parto em menos que 7 dias. Tá? E 50% das pacientes que são hospitalizadas para tocólise, por exemplo, elas nascem a termo. Então, será que possivelmente a gente está internando muita gente que não precisa, né? Por outro lado, demorar em iniciar a tocólise aumenta o risco de insucesso. Então, isso é sempre uma faca, né, de dois gumes. E com esse objetivo de decidir quem que vai internar, quem que merece corticoide, quem que merece antibiótico para profilaxia do estrepto do grupo B, quem que merece sulfato de magnésio para neuroproteção, a gente tem também a ferramenta, né, da ultrassonografia e de alguns testes que a gente pode utilizar numa maternidade, por exemplo. Tá? Mais uma vez, eu não vou ler nada disso para vocês, eu vou mostrar no fluxograma aqui. Se a paciente chega para a gente, então, com sintomas de trabalho de parto pré-termo, a gente deveria, aonde há recursos, obviamente, para isso, né, inicialmente coletar um swabzinho que poderá ou não ser utilizado lá na frente para utilizar um teste point of care, né, um teste bioquímico, que pode ser utilizado se você tiver recurso, senão você vai ter que atuar clinicamente mesmo. Tá? Depois de você fazer essa coleta, porque isso não pode ter gel, não pode ter sangue, né? Então, antes de manipular o colo, você colhe e deixa de ladinho ali, não abre o teste se você tiver. Se a paciente já tiver com uma dilatação de 3 centímetros ou mais, né, no toque vaginal, aí você não tem dúvida nenhuma, né? Você vai internar, inibir, fazer tocólise, prescrever corticoide. Essa paciente tem alto risco de nascer nos próximos 7 dias. Mas às vezes você vai ver que a paciente tem um colo fechado ou com dilatação de 1, 2 centímetros, né? E aí você fica sem saber se você deve ou não internar ela. Nesses casos, a ultrassonografia poderia ser uma ferramenta, né? E a gente usa aqui no serviço transvaginal para verificar o comprimento do colo, né? Se o colo ele for longo, mais que 30 milímetros, né, menos de 2% dessas pacientes vão nascer nos próximos 7 dias. Então, você poderia reavaliá-la, né, deixar ela um tempo mais prolongado aqui, e se nada mudar, pensar em liberá-la, né, para casa. Lembra que a maioria dessas pacientes vai nascer no termo, mais 50%. Por outro lado, se o colo do útero ele vier bem curtinho, por exemplo, menor que 15 milímetros ou menor que 20, a depender do critério que você usa, ela é uma paciente que funciona como uma que tem dilatação de 3 centímetros ou mais. Alto risco para nascimento, que deve ser internada e fazer tudo que tem que fazer. E aquela zona cinza, né? Se a paciente tiver com esse colo entre 15 e 20 milímetros e 30 milímetros, talvez aqui. Se você tiver uma dessas ferramentas, como a fibronectina fetal,
Um desses testes bioquímicos que aumentam ou não a chance de você avaliar risco de parto pré-termo, se ele vier positivo, você trataria o paciente como de maior risco. Se ele vier negativo, você trataria como de menor risco. Então, isso aqui está bem longe, eu acho que da atenção primária, mas é interessante a gente saber o que acontece com a paciente que vocês vão encaminhar para a maternidade. Às vezes ela vai voltar para casa, porque toda a propedêutica foi negativa. Tá? E na gestação gemelar, infelizmente, a gente não tem essas evidências. Isso que eu mostrei para vocês foi para gestação única, não para gestação múltipla. Tá? Gestação múltipla, a gente infelizmente não tem trabalhos, né, que mostrem a eficiência desse tipo de protocolo, tá bom? Então, eu gostaria de finalizar a aula aqui para vocês, mostrando as pacientes que a gente recebe, por exemplo, aqui no nosso pré-natal, então a importância, né, da atenção a essas questões na atenção primária, né? Então, o que vem aqui para o meu ambulatório de prematuridade? A paciente que teve prematuridade espontânea prévia abaixo de 32 semanas, a paciente que rompeu a bolsa, esteve internada e foi elegível para conduta domiciliar, ela volta para o nosso ambulatório. A paciente considerada de risco para a prematuridade por causa de um desses fatores de risco, né? Seja aquela que teve a prematuridade prévia, aquela que foi identificado colo curto na rede, a que tem anomalias millerianas, né, um útero de Delphi septado, bicorno, a paciente que já foi submetida a uma conização a frio, né, uma cirurgia de alta frequência, por NIC3, por exemplo, a paciente que tem uma história sugestiva de insuficiência cervical, a paciente que tem leomiomas grandes, né, os intramurais maiores que 5 centímetros, ou subserose maiores que 10, ou qualquer submucoso, a paciente que tem abortamento de repetição, paciente que foi submetida a cirurgia uterina prévia, né, a paciente com anemia, né, falciforme, talassemia, hemoglobina menor do que 8, pacientes com cesáreas prévias, as pneumopatas graves e as pacientes com pólio ou oligohidrâmio sem causa aparente. Essas são as pacientes que a gente recebe toda sexta-feira no nosso ambulatório, né? E para receber essa paciente, a atenção primária tem que ser feita de forma adequada, né? Para que esses fatores de risco sejam identificados e para que ela chegue ao nosso serviço e a gente possa fazer aquele processo minucioso de observação, seriamento de ultrassons e prescrição de medicações profiláticas. Tá bom? Então, eu fico aqui à disposição para eventuais esclarecimentos e para as discussões necessárias aí em tema tão importante. Obrigado. Muito obrigada, professor. Antes de abrir para os participantes, eu vou ler uma pergunta que está no chat. A Clara Lacerda, ela pergunta, o ultrassom para avaliação do colo deve ser realizado em que idade gestacional? Então, depende, tá, Clara? Obrigado pela pergunta. Então, lembra que a gente tem duas populações. Não vamos falar de gemelar agora, não, falando de gestação única, tá? A gente tem a paciente que não tem fator de risco e tem a paciente que tem fator de risco, tá? Eu vou começar pela paciente que tem fator de risco, tá? Então, vocês identificaram que ela tem prematuridade prévia, né? Que ela tem leomiomas, que ela tem conização prévia, malformação milleriana, né? Essa paciente, vocês não vão se preocupar de fazer essa ultrassonografia dela. Vocês vão encaminhar ela para o setor terciário, vocês vão encaminhar, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, para o ambulatório de prematuridade. A gente vai começar a progesterona, principalmente para as pacientes com prematuridade prévia, e a gente vai começar a rastrear esse colo do útero a partir de 14, 16 semanas, naquele esquema de 2 em 2 semanas, se o colo tiver uma boa medida, tá bom? Agora, isso aí está mais ou menos resolvido, né? A única coisa que é necessária é você fazer esse rastreamento, essa identificação dessa paciente e mandar para o terciário, que o terciário a gente vai se virar com essas ultrassonografias, tá? Agora, o desafio é a paciente de baixo risco, sem fatores de risco, né, para prematuridade assintomática, né? Quer dizer, todo mundo, né, a maioria das gestantes. Essa paciente, se a gente tiver condição de ofertar a ultrassonografia transvaginal para ela, o ideal é que fosse feito de 18 a 24 semanas, ou seja, junto daquela época do morfológico do segundo trimestre. Tá? O ideal é que toda paciente tivesse acesso a essa ultrassonografia para caracterizá-la como de baixo ou alto risco para prematuridade. E aquela que tiver o colo menor que 25 milímetros, ela se beneficiaria em utilizar a progesterona. Isso é evidência de nível A, né, com 40 quase por cento de redução da prematuridade espontânea.
Obrigada, professor. Vão começar agora os questionamentos do como fazer isso. É muito difícil, é óbvio que é muito difícil, né? E a gente precisa de sentar e resolver esses problemas, né? A gente tem um grande desafio aí de como trabalhar a rede, né? Não só em tudo que o senhor trouxe para nós, tratando aí dos múltiplos fatores dessa síndrome complexa, mas como a gente alinhar aí o cuidado assistencial nessa rede que vai definir sobrevida, vai definir padrão de crescimento e tudo que o senhor trouxe para nós. Bom, vou abrir para os participantes para fazerem as perguntas, fiquem à vontade. Oi, boa tarde, sou eu, Clara, de novo. Essa ficou, eu me confundi agora, são 3 ou 5 centímetros que já inicia a progesterona? Bom, vamos lá. Você está falando para paciente que não tem fator de risco nenhum e que vai fazer apenas aquele ultrassom uma vez, entre 18 e 24 semanas, para verificar se ela tem o colo curto e deu abaixo de 25 milímetros, ou 2,5 centímetros. Né? Então, esse seria o cutoff, 2,5 centímetros, ou 25 milímetros, tá bom? Agora, se você, aqui no terciário, se eu estou rastreando a paciente com prematuridade prévia, e a gente vai ficar fazendo ultrassom de 2 em 2 semanas, enquanto esse colo está acima de 30 milímetros, ele está bom, eu vou vendo ela de 2 em 2 semanas até 24. Se o colo ele ficar de 26 a 29, intermediário milímetros, né, aí eu vou ver semanal. E se o colo baixar de 25 milímetros, essa paciente possivelmente já está fazendo uso da progesterona, não está adiantando, talvez eu vou ter que oferecer cerclagem para ela. Mas isso aqui é no terciário. No primário, 2,5 centímetros, 25 milímetros. Obrigada, entendi. Dr. Marcos Tadeu. Boa tarde a todos. Professor Conrado, um prazer, brilhante aula, um assunto muito amplo para ser dado em tão pouco tempo. E eu queria aproveitar tudo que o senhor colocou. Eu tenho algumas dúvidas em relação, pensando no profissional que está no posto de saúde. Primeira coisa, pensando naquela primigesta, quer dizer, aquela gestante que tem história, se vale mais a pena a gente, no morfológico, medir o colo do útero mais próximo de 18 semanas do que mais próximo à 24ª semana, para que a gente possa, se tiver que correr atrás de uma cerclagem, por exemplo, fazer no momento melhor. Se o senhor acha que puxar mais para perto de 20 semanas seria mais razoável do que 23 semanas, por exemplo. Bom, eu acho o seguinte, que veja só a dificuldade para fazer ultrassom para todo mundo, né? Sem fator de risco de 18 a 24 semanas. Eu acho que, ao invés da gente escolher em qual momento, né, dessa amplitude aí de dados gestacionais, 18 a 24, é óbvio que se a gente puder escolher, eu faria aí por volta das 20, talvez, né? Porque eu acho que é uma idade que a gente pode já ver morfologia muito bem e trabalhar com colo. Mas eu acho que o mais importante é você casar com o morfológico, né? Porque, veja bem, vai ser muito mais difícil para a gente conseguir fazer um morfológico e um ultrassom de colo, né? Então, casar, os morfologistas eles vão querer fazer mais perto de 24, porque o bebê fica maior, fica mais fácil de ver. Os prematurólogos, eles vão talvez querer trazer um pouquinho mais para trás, né, essa idade gestacional, para que você tenha um pouquinho mais de efetividade. Mas dentro dessa faixa, qualquer idade gestacional que a gente trabalhar e conseguir as duas coisas, morfologia aí e colo do útero via transvaginal, o que gera também dificuldades maiores, né, tá ok. Não deixar para depois de 24 e nem para antes de 18. Aí a preditividade fica ruim. Perfeito. Uma outra colocação, o senhor colocou da dilatação prematura para ser avaliada. No posto de saúde, qual seria o ideal? Vamos colocar sistematicamente, a gente fazendo uma avaliação do colo uterino para que eu possa ver se essa gestante tem mais que 2 centímetros ou mais que 80% de envelhecimento,
principalmente nessa primigesta, quer dizer, aquela mulher assintomática. Qual é a melhor, na literatura se coloca essa melhor idade? Seria próximo de 32, 30 semanas? Qual o melhor caminho? Eu acho o seguinte, a gente está falando de uma avaliação numa paciente sem qualquer sintoma, uma avaliação preventiva, não é? Perfeito. Porque a gente tem, para contrabalancear o que eu estou falando, a gente tem a avaliação que é feita aqui na maternidade. O paciente chegou com contração, eu vou lá tocar para ver o risco de nascer ou de não nascer, né? Infelizmente, como eu mostrei naqueles slides para você, o trabalho do colo, né, a penetração da bolsa, né, pelo orifício interno cervical, faz com que a avaliação do toque digital ela seja tardia, né? Comparando o ultrassom com o toque vaginal, a ultrassonografia vê o risco de prematuridade muito antes, porque ela vê aquela penetração da bolsa e ela vê a redução do comprimento cervical. Algo que, se a gente tocar ali, fizer o exame de toque, muitas vezes você vai ter um colinho ainda relativamente grande e isso não vai te ser muito bom para discriminar a paciente com risco de prematuridade. Então, fazer um toque preventivo no pré-natal, para todo mundo, não há qualquer evidência de que isso seja eficaz. Agora, eu não estou falando para não fazer exame físico quando precisa, né? Então, se a paciente tem uma queixa ginecológica, se ela tem dor, se ela tem sangramento, se ela perde muco, se ela perde líquido, se ela tem queixa de corrimento, você vai ter que ir lá, vai ter que fazer o exame especular e vai ter que fazer o exame de toque. E, eventualmente, você vai detectar uma anormalidade, um esvaecimento, uma dilatação. Essa paciente, ela passou da fase da prevenção, agora, da prevenção primária, digamos assim, né? Aí você vai ter que atuar em prevenção secundária e terciária, você vai ter que, possivelmente, tratar a infecção, encaminhar para a maternidade e resolver. Então, assim, eu não recomendaria um momento no pré-natal que você faria um toque para todo mundo, mas você tem que estar muito atento aos fatores de risco, né, e ao exame sempre que necessário. Me permite mais um questionamento? Claro. Eu só fiquei um pouco ansioso em relação a essa medida do colo do útero para indicar ciclagem abaixo de 1 centímetro, porque a gente sabe que acaba sendo, muitas vezes, uma ciclagem heróica. E eu entendo também que lá com 2 centímetros você pode estar fazendo em quem não é necessário. Mas, sabendo de tudo, dos grandes problemas que a prematuridade pode levar, eu queria colocar essa dúvida, se realmente eu fico tranquilo, porque assim parece que o ônibus passou e eu perdi a chance de entrar quando eu vou fazer com 0,8, 0,7, e aquela ciclagem difícil, que você não consegue pegar o colo como deveria, e você tem lá o risco maior até de um acidente durante o procedimento. Esse questionamento é ótimo, né? Eu concordo plenamente, tá? Como é que a gente trabalha com cerclagem no nosso serviço? Então, é importante não deixar o bonde passar, né? Cerclagem uterina, ela, desde 2014, é recomendada pelo Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras em 3 situações. Uma cerclagem preventiva, baseada na história, naquela paciente que tem história típica de insuficiência cervical. Então, para aquela paciente que tem uma perda com 20 semanas, uma com 18, uma com 16, né, que ela chega aí no 2º trimestre e perde as gravidezes, você está autorizado a recomendar a realização da cerclagem após o ultrassom morfológico de 1º trimestre. Então, você, com 11 a 14 semanas, você faz o morfológico. É um feto viável, baixo risco para neuploidias, tudo bem. 13, 14 semanas a gente cerca essas pacientes aqui no serviço. A gente oferece a cerclagem para essas pacientes. Se elas quiserem fazer a cerclagem, a gente já cerca elas, tá? A segunda indicação não é baseada na história. Então, essa é baseada na história apenas, que é a história típica da insuficiência cervical. A segunda é baseada na ultrassonografia, né? Que é justamente essa que a gente discutiu aqui. Então, é uma paciente que não tem uma história muito típica de insuficiência cervical, ela tem uma prematuridade prévia, que às vezes vai ser lá com 32 semanas, vai saber, né? Você vai entrar com progesterona para essa paciente, né? E você vai começar a ver esse colo do útero para ela a partir de 16 semanas. E se o colo baixar de 25, você vai cerclar essa paciente também.
tá? Essa cerclagem do 10 aí, ela entra naquela situação em que a paciente não tem antecedente de prematuridade nenhum, baixo risco. Você fez o ultrassom do colo lá com 20 semanas, 22 semanas para ela, o colo deu abaixo de 25. Vamos supor, se ele já deu 15, 10, você pode até oferecer cerclagem para ela sem progesterona. Mas se ele deu 23, 22, a maioria dos casos vai resolver com progesterona. Você não vai precisar de fazer uma cirurgia nessa paciente. E você continua acompanhando esse colo. E se o colo ele for se aproximando de 10, você pode fazer um gatilho de 15, né? Diferente, você cercla ela. Eu acho que eu concordo, 10 é muito pequeno. A gente deveria talvez pensar 15, né? Entre 15 e 10. E o terceira, só para falar, a terceira cerclagem é baseada no exame físico, né? Que é aquela paciente que chega, né? Aí já a gente vai tentar fazer algo heróico para ela, né? E com resultados piores. Perfeito. Eu só queria fazer mais uma colocação e de pedir a todos, porque muitas vezes no hospital a gente vê isso, é a paciente que é identificado que tem uma indicação de cerclagem uterina, ela seria encaminhada ao pré-natal. Eu gostaria muito que ela não fosse encaminhada ao pré-natal, e sim ao pronto-socorro, porque muitas vezes a gente tem uma demora de 2, 3 semanas para conseguir esse agendamento, e essas 2, 3 semanas são fundamentais para o sucesso dessa cerclagem uterina. Obrigado, professor Conrado, Adriana e a todos. Concordo em gênero, número e grau aí. Às vezes, se essa paciente chegar com 16 semanas para a gente, já está muito tarde, né? Obrigada, professores. André Pampanini pergunta do professor Conrado, quando o encaminhamento não é tão ágil para o serviço terciário, quais seriam as medidas iniciais da atenção básica nestes casos? Então, perfeito. Se ele está encaminhando para o terciário, é porque algum fator de risco foi identificado, né? Se esse fator for a prematuridade prévia, iniciar a progesterona. Eu sei que a progesterona não é disponível em muitos serviços, né, primários. Aqui no SUS, em Ribeirão Preto, felizmente, a gente já conseguiu disponibilizar um pouco mais fácil, mas não é em todos os lugares também. Então, entrar prematuridade prévia, a partir de 14, 16 semanas, entra aí com 200 miligramas de progesterona vaginal. Encaminha essa paciente. Se você for um caso desses com indicação de cerclagem, história muito típica, a recomendação que o Dr. Marcos Tadeu fez, ela é muito pertinente. Em vez de você encaminhar para o pré-natal, discuta com o pessoal da maternidade se você não pode encaminhar essa paciente para programar a cerclagem. Em Ribeirão Preto, menor do que São Paulo, menor do que vários outros lugares, a gente tem uma proximidade um pouco maior com o pessoal da saúde da mulher. A Janaína Tintori vive mandando mensagem para mim: Conrado, essa paciente aqui está passando da hora, posso encaminhar sexta-feira aí? Falei, pode encaminhar sexta-feira. Então, a gente tenta a conversa, né, burlar aí meio que o sistema para paciente que precisa muito, eventualmente iniciar a progesterona, e outra terceira opção seria discutir com o pessoal da maternidade. Eu acho que esse trabalho, professor Conrado, a gente tenta, eu entendo essa necessidade, muitas vezes, do fluxo informal para atender as necessidades, até pelo que o doutor Marcos Tadeu coloca, inclusive que o André Pampanini disse, às vezes não o fluxo ele é muito demorado, então essas ações da rede são de extrema importância para que a gente tenha aí otimizado esses fluxos extremos, né, com as datas muito que podem onerar a assistência, como o Dr. Marcos apresentou aqui. Professor Conrado, Márcia Lanzieri, excelente aula, muito esclarecedora. Gostaria de saber qual a dose de progesterona que devemos utilizar. Já temos estudos, Márcia, com relação a isso. Então, para essa profilaxia, prevenção de prematuridade, doses desde 90 miligramas até 400 miligramas, mesmo efeito, né? Então, a gente usa habitualmente o que a gente tem no mercado, né? O que a gente tem no mercado é o comprimido de 200 miligramas, né?
E então a gente usa a progesterona natural micronizada, 200 miligramas, uma vez à noite. O paciente aplica no fundo da vagina, vaginal, tá bom? Melhores resultados com a via vaginal. Então, progesterona natural micronizada, via vaginal, 200 miligramas à noite antes de dormir. Começando aí por volta de 16 semanas até 36 semanas. Obrigada, pessoal. Mais alguém tem alguma dúvida? Professor, queria tirar uma dúvida. Tendo dilatação, mesmo assim a progesterona vaginal ou poderia se optar por via oral ou ainda continuamos com vaginal? Essa é uma pergunta muito recorrente e por medo nosso e por medo da paciente, às vezes, de manipular, né? Se você tem exposição de membrana, né, realmente, talvez a via vaginal seja muito, né? Mas isso é caso raríssimo, né? Para a grande maioria dos casos, o uso seria via vaginal. E o porquê? Porque todos os trabalhos, a maioria dos trabalhos são progesterona vaginal, né? Teve uma meta-análise recente, o chamado de EPIC, o estudo EPIC, que tentou fazer a análise da eficácia da progesterona via oral, mas são tão poucos estudos que não consegue chegar a uma conclusão. A gente imagina que a via oral ela tenha perda de efeito de primeira passagem do fígado, né? Você perde droga até chegar no útero. A via vaginal, a droga é absorvida pelos plexos retais e vaginais, chega inteira, né? Aonde tem que chegar, que é no útero, e também acredita-se que a progesterona vaginal ela tem um efeito anti-inflamatório local, protegendo as membranas. Então, em 99,9% dos casos, o uso é oral. Se você tiver exposição de membrana na vagina, aí talvez manipular seja pior, né? Aí, via oral. Obrigado. Obrigada, doutor Marcos. Mais alguém tem alguma pergunta? Estamos chegando ao término do nosso encontro. Bom, não temos nada no chat e nem mais uma pessoa que se disponibiliza a fazer pergunta, então findamos todas as dúvidas. Dito isso, eu gostaria de agradecer em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna e Infantil, professor Conrado, que aula maravilhosa, excelente, muito obrigada mais uma vez pela parceria e passo as considerações finais para o senhor. Bom, muito obrigado a todos pela presença, né, por estar disponíveis aí durante essa tarde aí de terça-feira para me escutar. E, assim, agradeço pelas palavras, eu espero que tenha sido de proveito e me coloco à disposição para trabalharmos aí, para tentarmos resolver esses problemas aí que são importantes na tentativa de reduzir a prematuridade. Com certeza, nós agradecemos aí extremamente o trabalho de apoio que vocês vêm nos dando, inclusive nas questões de matriciamento. Professor Conrado, tem sido muito enriquecedor para o Estado, toda a parceria aí que a Mater e o HC de Ribeirão Preto vem nos dando, e só gratidão. Muito obrigada, boa tarde a todos, até a próxima terça. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigado.